Eu vou contar uma história verídica, uma história de infância que encerra o livro. Quando Orson descobriu esse livro, estava na primeira edição. A partir da segunda edição, que foi publicado já com o apoio dele, aí já tem essa última história. Então, é o capítulo 23, chamado Perdão entre Pai e Filho. Eu não vou ler para vocês, eu vou contar para vocês, porque como é uma história pessoal, eu vou contar para vocês. Estava eu fazendo uma palestra de lançamento do livro Terapêutica do Perdão, num centro espírita na cidade do Rio de Janeiro. E depois da palestra, então, eu fui autografar os livros adquiridos, já que era lançamento do livro. E, então, naquela época não tinha problema de aglomeração. Fizeram uma fila com o livro para eu autografar. E no meio da fila eu vi um homem com a barba branca, com os olhos verdes. Cabelo e barba branca. E ele foi se aproximando de mim. Eu pensei, gente, será que é um homem desencarnado? Será que é o Dr. Bezerra? Um homem bonito, né? Aquela barba branca no contraste com os olhos verdes. Então, até que chegou a vez dele. E eu sempre pergunto, para fazer o autógrafo, eu pergunto, para quem? Eu disse, para quem? E ele pôs a mão em cima da minha e disse, como estão seu Joaquim e Dona Alice? Seu Joaquim e Dona Alice é aqueles dois ali da foto, ó. São os meus pais. Meu pai, seu Joaquim, desencarnou em julho de 2020, vítima da Covid, e minha mãe desencarnou em fevereiro de 2021, agora, né, consequência de um AVC. Mas naquela época, então ele perguntou. Aí eu pensei assim, isso há 2008 para 21, 13 anos atrás. E aí eu disse, o senhor conhece meus pais? Ele falou, conheço, e conheço também você. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu disse, de onde? Ele falou, quando você tinha 12 anos. Eu sou fulano de tal. Eu vou dar aqui um pseudônimo para ele. Sou Antônio. E eu disse, então, seu Antônio, quando ele falou isso, me veio a lembrança. Eu disse, e o Carlos? Como está o Carlos? Ele disse, pois é, meu amigo. Podemos conversar depois, a história demora. Vamos tomar um lanche, você faz um lanche comigo? Eu digo, com prazer. E aí esperou todos ali e ao final fomos lanchar, eu e ele, a caminho do hotel. Então ele me contou a seguinte história. E aí eu me lembrei do filho dele, Carlos. Eu tinha 12 anos. Fui levar almoço para o meu pai, que trabalhava na construção, 11 anos, na construção civil. Meu pai era pedreiro. E o ajudante do meu pai era o seu Antônio, pai do Carlos. Estou usando pseudônimo, desculpe se eu esquecer e confundir. Então, quando eu estava entregando a marmita para o meu pai, eu olhei e vi aquele garoto. Era um garoto diferente. Ele era um menino, mas falava igual a uma menina. Andava igual a uma menina. Gesticulava como uma menina. Mas era menino. Como criança não tem preconceito, preconceito é algo que o adulto ensina para a criança, eu fiquei admirado e encantado com a diferença. E aí voltamos para casa conversando. Claro que em um dado momento ele foi para o bairro dele, eu fui para o meu. E não vi mais o Carlos. No início do ano seguinte, eu entrava no ginásio. A primeira série ginasial. Eu saía do antigo primário. E aí as cadeiras eram para 2 alunos. Cada carteira sentava 2. Todos estavam em dupla. Eu era o único que estava sozinho. Todo mundo desconhecido, porque era escola nova, tudo novo para mim. Eu todo assustado. A professora também, desconhecida.
E aí chega um garotinho. Boa noite, professora. Aqui é a primeira série ginasial A. Ela disse sim. Ele disse, meu nome é Carlos. Quando ele falou Carlos, com aquela voz afeminada, eu me lembrei. Eu olhei para ele e ela disse, sente-se do lado do Aloísio. Era a única carteira que estava sozinho. Olha que maravilha, eu estar do lado do meu novo amiguinho. E aí, conversa vai, conversa vem. O que aconteceu? Eu sou muito lerdo, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu conversava com ele, eu não escrevia a matéria do quadro. Aí a professora disse, ó, quem não copiou todo o dever não pode sair para o recreio. Só podem sair aqueles que tiverem com o dever pronto. E aí o Carlos, que conseguia fazer duas coisas, saiu. E eu fiquei lá enrolando, porque tive que terminar de copiar o dever, né? Lento. E aí, de repente, lá da sala de aula, eu escuto um barulho. E então eu saio da porta do corredor, e no fundo do corredor estava uma confusão. Curioso. Eu fui até o fundo do corredor. Quando eu cheguei lá, o meu amiguinho Carlos estava encolhido, igual animalzinho, no canto acuado, e os meninos jogando papel, bolinha de papel nele, xingando ele de mulherzinha, mariquinha, e outras palavras grosseiras que eu não vou falar aqui num ambiente espírita. Aquilo me deixou apavorado. Eu corri para a sala da coordenação, chamei a coordenadora deu uma bronca nos meninos e levou o Carlos para a sala da coordenação. As aulas voltaram depois do recreio, mas o Carlos não. Passado mais ou menos uns 30 minutos do início da aula do pós-recreio, a coordenadora entra na sala e pega o material do Carlos. E eu fiquei ali curioso para ver o que tinha acontecido. No dia seguinte, perguntei à professora e ela disse, o Carlos foi transferido porque ele estava atrapalhando o bom andamento da escola. Olha isso, gente. Uma vítima que é punida como se fosse o criminoso. Os outros meninos é que estavam agredindo ele e ele estava atrapalhando o bom andamento da escola. Nunca mais eu vi o Carlos. E o pai dele, o seu Antônio, disse para mim, com 14 anos, eu flagrei ele dando um beijo na boca de outro menino. Aí eu fiquei tão enfurecido que eu dei um soco no rosto dele. E falei para ele, suma da minha casa. E ele então pegou a mochilinha da escola, esvaziou do material, colocou roupa na mochila e foi embora. No final da tarde, minha esposa chegou e perguntou, cadê o Carlos? E as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, elas disseram, ele e o papai se brigaram e ele foi embora, mamãe. Minha esposa olhou para mim com um olho de reprovação, fechou a cara e saiu, procurando o filho. E não o achou, não o encontrou mais. E procurou, até que ela foi à casa da patroa e pediu socorro. E a patroa, então, junto com um juizado de menores que entendia das rotas das crianças, procuraram e encontraram o Carlos, caminhando sozinho e chorando na rua. Então, a mãe pediu à patroa que acolhesse o filho dela. E a patroa, então, levou o menino para uma casa da família na capital e disse lá ele vai poder estudar. Então, a partir dessa data, o seu Antônio não teve mais contato com o Carlos. O Carlos foi para a capital. Lá, ele trabalhava como caseiro. E quando ele atingiu 18 anos, fez a madureza ginasial, o supletivo, e concluiu os estudos. E então montou o salão de beleza. O salão de beleza cresceu e montou os filiais desse salão. Era o corte de cabelo mais caro do estado. Tesoura de ouro era chamado.
Seu Antônio disse que era um domingo, um sábado, ele estava assistindo o programa do Chacrinha, em casa, deitado nas almofadas no tapete, quando ele vê da porta aquele homem alto, quase 2 metros de altura, olhos verdes, cabelos encaracolados e compridos. Parecia uma linda mulher. Ele ficou admirado com a imagem do filho, mas ainda com muita raiva, saiu e foi para o quarto. E então veio a mãe, o abraçou, vieram as irmãs e também o abraçou, ele deu presente para todas, e aí ele disse: mamãe, cadê papai? Ela disse: está no quarto. Ele disse: eu preciso da senhora e do papai. E aí, com a mãe e o pai, foram à imobiliária. E ele então comprou a casa para os pais. Os pais moravam de aluguel. Naquele dia o pai pensou: meu Deus, o que é que eu fiz? O ódio do filho se transformou em culpa. E o tempo passou. Década de 1980. Um outro vírus, não é esse do Covid, era o HIV, a AIDS, que contaminou e ceifou vidas de pessoas famosas. Sandra Brea, Cazuza, e tantos outros famosos. Então, ele foi contraído pela AIDS. O pai disse que estava assistindo o filme do Chacrinha, ou o programa do Chacrinha no sábado, quando ele olha para a porta e vê aquele homem. Parecia um cadáver humano. Não tinha mais carne, era só esqueleto. Ele olhou assustado, mas ao mesmo tempo disfarçou o susto. Dessa vez ele não foi para o quarto. Ele se levantou e disse: meu filho? E ele respondeu: sim, papai, eu preciso voltar para casa. Eu preciso de vocês. O senhor permite que eu volte para casa? E o pai disse: claro, a casa é sua. Esqueceu que foi você quem comprou, meu filho? Antes de comprar sua casa na capital, você comprou dos seus pais. Ele disse: não, pai, a casa é nossa. E aí vieram a mãe, as irmãs, todo mundo fingindo que não estava percebendo o quadro cadavérico do filho, e abraçaram. Os tempos se passaram, os médicos não queriam tocar nele. Afinal, bastava um acidente com objeto pérfido cortante e contrairiam o vírus. Então o pai teve que fazer curso de primeiros socorros, um homem semi-analfabeto, para cuidar do filho, dar banho, aplicar injeções, trocar fralda. Uma noite, o pai dormia no mesmo quarto que ele, 2 camas. Durante a noite o pai ficava, durante o dia ficava a mãe. Eles revezavam. Uma noite o filho começou a tossir. E o pai, já treinado, pulou em pé e falou: o que foi, meu filho? Está sentindo alguma coisa? Ele falou: não, pai, eu quero conversar com o senhor. Posso? Claro. O pai se sentou na cama, botou a cabeça do filho no colo e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: pai, eu quero lhe pedir perdão. Aí o pai falou: perdão? Perdão de quê? E o filho disse: pai, você é um homem másculo, forte. O senhor teve 2 filhas. Quando a mamãe ficou grávida de mim, e que o senhor soube que era um menino, o senhor disse: até que enfim um macho, um homem. E veio eu, pai, para te decepcionar. Portanto, pai, me perdoe. E o pai disse: mas quem disse que você não é homem? Homem verdadeiro é aquele que honra os pais, é aquele que respeita o próximo. E você faz isso. Você é homem.
Qual pai que não gostaria de ter um filho como você? Você é generoso, é amoroso. Então, meu filho, não há motivos para eu te perdoar, porque você nunca me magoou. Aquele problema que aconteceu lá atrás foi ignorância minha. Então, não tem motivo para te perdoar. Mas você tem motivo para perdoar o seu pai. Porque graças à minha ignorância, à minha brutalidade, eu te joguei no mundo e por isso você pegou essa doença horrenda, meu filho. Perdoa seu velho pai. E o rapaz disse: não, pai, não há motivo para perdoar. O que fez eu pegar essa doença foi usar agulhas contaminadas, agulhas de cocaína. Não foi nem o sexo. Porque a pessoa é homossexual que ela se contamina. O sexo contamina sim, o sexo desregrado. Mas no caso dele foi pela droga. Então, pai, por que perdoar o Senhor? Qual pai que carrega o filho no colo, troca fraldas, aplica injeção? O Senhor é o melhor pai do mundo. Eu te amo, pai. E aí, meu filho fechou os olhos, que era a única coisa viva no corpo dele, além do coração. Minha esposa chegou: meu filho, meu filho! E eu disse: se foi, bateu asas e voou. E eu e minha esposa, abraçados ao corpo morto do filho, não vimos o dia raiar. Minha filha tomou providências do funeral. Eu parei de comer. Fui então ao sacerdote da minha religião e disse a ele: meu filho foi para o céu. Ele era um filho maravilhoso. E o sacerdote disse: não foi. Seu filho era gay. Os homossexuais não entram no reino dos céus, vão para o inferno. Eu disse: mas ele era um bom filho, não importa, ele era gay. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Como é que Deus podia levar meu filho para o inferno? Eu desanimei de comer, desanimei de viver. Então me levaram ao hospital. E eu fui internado para tomar soro por falta de alimentação. E no hospital, do lado da minha cama, estava um outro paciente. E ele começou a falar para mim do espiritismo. Falou da reencarnação. Falou do mundo espiritual. Falou que meu filho estava bem. Ali eu fui ganhando forças. E a partir daí eu comecei a ir nas palestras espíritas. E é por isso que eu estava lá te assistindo, meu filho. Meu filho está onde? Eu sei que ele não está no inferno. Também sei que não está no céu, pois o céu não existe. Onde está o meu filho? E aí, eu vi aquele homem de mais de 2 metros de altura, da altura do pai. Os olhos verdes do pai, lindos cabelos, que acariciava o rosto do pai, que enxugava as lágrimas com as costas das mãos. Eu disse: ele está do seu lado. Ele está te abraçando. Ele disse: então essa sensação gostosa que eu sinto no peito agora, essa vontade enorme de chorar, é a presença do meu filho. Eu disse: então, meus amigos, toda presença toda lembrança é uma presença. Nesses tempos de pandemia, quando muitas pessoas se foram, terminaram a sua jornada na Terra e deixaram corações para trás, quando senti aquela coisa gostosa, é a presença. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita luz.